Senhor, nós queremos te agradecer, obrigado por esse momento. Te louvamos, Senhor. Queremos entregar essa aula nas mãos do Teu Espírito Santo, que Ele conduza cada momento, ilumine as mentes e corações e acenda, Senhor, o fogo em nós, para que nós possamos compreender, sermos moldados e fazer a Sua vontade. É assim que oramos, abre nosso entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar seu assento. Irmãos, só para a gente começar um pouquinho antes, eu queria aqui só dar para quem, em especial, né, para quem está nas mídias nos vendo, a bibliografia eu vou mostrar aqui, tá bem? Então nós temos aqui o comentário cultural da Bíblia, que é do Antigo Testamento, é o John Alton, e do Novo é o Kinner. Essa é a bibliografia que foi usada nessa aula e nas duas próximas, tá bem? É importante saber de onde a gente tira as informações. Esse aqui é um comentário de Gálatas, do Kinner, que foi usado também. Comentário de Gálatas do John Stott. O nosso material, né? Que é do Hernandes Dias Lopes. E esse aqui é o material do Dr. William Mouse, da onde eu usei para fazer a tradução que você tem aí, tradução do grego direto para o português, que você tem na sua apostila, beleza? Então essa bibliografia usada para a aula. Queria começar com vocês, irmãos, com um panorama da carta, né? Já tivemos aí algumas aulas com o Daniel Souza, que bem colocou, né? 3 aulas com o Daniel Souza, mais uma com o pastor Everson, então estamos aqui na 5ª aula. Eu quero relembrar aqui o panorama geral da carta, que é importante, né? Paulo então começa a carta aos Gálatas sem muito rodeio, colocando o problema, né, que havia naquela igreja, né? Para sua surpresa, ele fica bastante indignado ali, você percebe, para sua surpresa o pessoal ali estava abandonando o verdadeiro evangelho e partindo para um outro, não é isso? É isso que nós vemos no capítulo 1. Paulo está surpreso que os Gálatas então estavam passando do verdadeiro evangelho para outro, um evangelho que era misturado, um evangelho que era falsificado, era uma falsificação do verdadeiro evangelho, né? E Paulo então vai descrevendo ali o que seria o verdadeiro evangelho, e ele vai descrevendo também que esse evangelho veio do alto e que a autoridade apostólica dele também veio do alto, porque a fidelidade da mensagem estava intimamente ligada com a autoridade dele. Então, tanto a mensagem como a autoridade de Paulo vieram de Deus. É isso que ele está demonstrando nos primeiros capítulos que o Daniel bem nos ensinou aqui. No capítulo 3, o apóstolo começa já a colocar de uma forma mais específica qual era o problema ali, né, na igreja da Galácia. E o problema ali é que eles estavam voltando a algumas práticas da lei, e a questão era circuncisão na carne versus circuncisão no coração, feita pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer que a questão principal ali deveria ser observada, que é como você recebe o Espírito Santo, é por obras da lei ou é por meio da fé? E Paulo então começa a trazer esse problema. Debaixo desse argumento em que ele vai colocar que, na verdade, você recebe o Espírito Santo, que é o fator decisivo para ser povo de Deus, por meio da fé, e não na carne, como era na lei, então agora ele traz mais 2 argumentos para enterrar os seus opositores no campo deles, que é Abraão e que é Sara. Então ele vai dizer, olha, Abraão, ele foi considerado justo, aceito por Deus, justificado por Deus, não foi por conta de circuncisão, foi por conta da fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi computado como justiça. Paulo, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, usa uma das 2 únicas passagens que tratam fé e justiça no mesmo versículo, para enterrar os seus opositores. Então ele coloca dessa forma, olha, Abraão, vocês estão dizendo que é justificado por conta da circuncisão? Ele não foi, ele foi justificado por conta da fé. Desde o Antigo Testamento é assim. E ele também traz Sara, no capítulo 4, para dizer quem são os verdadeiros filhos de Abraão, que não são os biológicos. Não é uma questão genética, é uma questão de fé. Filhos de Abraão são aqueles que imitam a fé de Abraão, não são aqueles que são nascidos da carne. No capítulo 5,
que é o Marcelo quem vai tocar em diante, o apóstolo começa a falar da liberdade que temos em Cristo Jesus e que não devemos usar essa liberdade para dar ocasião ao pecado. No capítulo 6 ele termina com várias recomendações, inclusive falando do fruto do Espírito, da cruz de Cristo mais uma vez, e finaliza a carta. Então, esse é o panorama geral da carta. Quando você olha a carta de cima, é essa estrutura que você pode tomar para você melhor compreender. Agora, entrando mais especificamente no tema de hoje, que é o capítulo 3, a partir do capítulo 3, verso 1, nós vamos ver o capítulo 3 do 1 ao 5 e depois do 23 ao 29 hoje, porque eles estão conectados. O apóstolo começa com uma advertência braba, né? Ele já começa chutando tudo, né? Ele começa dizendo, olha, Gálatas tolos, né? Ou Gálatas insensatos. O apóstolo está bravo com a igreja. O apóstolo não está feliz com a igreja, ele está indignado com aquela igreja. Então ele começa ali abrindo esse capítulo, né? Essa parte da carta, vamos dizer assim, né? A carta não era escrita em capítulos, né? A carta é um rolo só. Mas ele inicia esse ponto da carta dizendo, olha, vocês estão sendo insensatos, vocês não estão agindo de acordo com o que foi ensinado a vocês. E essa advertência que o apóstolo coloca para nós, a gente tem que entender o seguinte, ela não é só para a igreja da Galácia, ela ecoa pelos séculos, por toda a história da igreja. E ela atinge toda a igreja que, por um acaso, esteja falhando na defesa do evangelho. Qualquer igreja que esteja passando do verdadeiro evangelho para outro, vai escutar do apóstolo Gálatas insensatos, Gálatas tolos. Essa bronca chega para toda a igreja. Se eu falhamos a defesa e nos permitimos escravizar novamente, por qualquer coisa que seja, é isso que ouviremos do velho apóstolo Paulo. Nós precisamos, irmãos, entender o seguinte, nós estamos fazendo um recorte, um tipo de estudo que é histórico-gramatical, ok? Por quê? Porque nós estamos tentando entender o contexto histórico e estamos fazendo uma tradução da gramática do texto para você compreender exatamente o que está escrito, beleza? Então, quando a gente faz isso, o nosso objetivo é o quê? É compreender os limites do que está escrito, para que nós não avancemos além do que está escrito. A carta aos Gálatas, ela é muito assim, ao longo da história, muito disputada por várias vertentes, como textos prova, ok? Então, eu entendo que a salvação acontece de um jeito, eu pego um versículo isolado de Gálatas e falo, está vendo? O apóstolo falou isso. Mas o fato é que a carta aos Gálatas, ela não é um manual, um TCC de conclusão de curso em que Paulo esgota o assunto sobre salvação. Não é nada disso, não é um trabalho científico que Paulo está fazendo. Ali se trata de um pastor extremamente preocupado com as suas ovelhas, por conta de falsos mestres que estavam atormentando a vida da igreja e desviando pessoas de verdade, pessoas reais, como eu e você, do caminho. O apóstolo não estava fazendo um trabalho científico para que nós possamos olhar hoje e tirar várias conclusões de acordo com o que queremos. Ele estava tratando de um problema. Nós precisamos entender isso. A carta ela tem um limite. Senão nós vamos conseguir começar a achar um monte de coisa que a carta não está falando. Ela tem um limite, é uma questão muito específica. O que o apóstolo estava combatendo? Ele estava tentando responder a uma pergunta. Além da fé em Cristo, precisa ou não precisa circuncidar? Porque a lei de Moisés falava que precisava. Além da fé em Cristo, precisa circuncidar? Precisa guardar dias, sábado, festas? Precisa guardar ainda? Além da fé em Cristo, eu preciso observar regras de dieta? Posso comer isso, não posso comer aquilo? Pode comer carne de porco, não pode? Pode comer determinado tipo de carne ou não pode? É isso que ele está respondendo aqui. Para ser parte do povo de Deus, eu preciso cumprir toda a lei? Para ser considerado justo diante de Deus, eu tenho que observar obras da lei? Para eu ser filho, herdeiro, livre, receber o Espírito Santo, eu preciso, além da fé em Cristo, cumprir as obras da lei para ser salvo, ou eu não preciso mais? É isso que o apóstolo está respondendo ali. E nós sabemos qual é a resposta, já estamos falando
há muito tempo sobre isso. Agora, o que é interessante, irmãos, é que o contato com o pecado tornou o homem tão confuso, mas tão confuso, que conseguimos a façanha de transformar, inclusive, a lei de Deus em algo ruim. O homem é especialista em pegar uma coisa boa e transformá-la numa coisa ruim. Porque a lei é santa, boa e justa. Mas a forma como esses mestres estavam usando na igreja, a lei de Deus estava escravizando as pessoas ao invés de libertá-las. Esse é o ponto. O apóstolo, obviamente, não está criticando a lei de Deus em si. Ele está criticando o uso indevido dessa lei por um grupo de falsos mestres que estavam escravizando a consciência das pessoas e com intenções muito erradas, segundo consta da carta. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Não é? Porque nós temos muito isso ainda hoje, ok? Então é isso que o apóstolo está criticando. Mas graças a Deus pelo apóstolo e pelo concílio de Jerusalém, pelos mestres ali que nós tivemos no início da igreja, que eles tiveram a coragem suficiente para nos livrar de obras da lei. Caso contrário, a circuncisão, os dias e as festas e tudo que está no Antigo Testamento ainda continuaria em pleno vigor. Mas eles entenderam o que o Espírito Santo estava fazendo. Eles estavam entendendo que não se acrescenta mais as obras da lei, a lei de Moisés, em cima da lei de Cristo. Ficou decidido que, no Concílio de Jerusalém, Atos 15, que exigir circuncisão dos gentios, ou de quem quer que seja, a partir da aliança do Calvário, da nova aliança, seria escravizar o povo de Deus. Agora, vamos entender isso aqui. Por que a lei de Deus acabava por escravizar? Por que uma coisa que era boa, eles usaram de uma forma tão errada que acabava por escravizar? Porque quando você toma qualquer caminho em termos de salvação, em termos de ser considerado justo diante de Deus, em termos de ser considerado filho, em termos de ser considerado livre, em termos de receber o Espírito Santo, que não seja por meio da fé, se trata de uma escravização. Por quê? Porque você vai entrar no caminho das obras, no caminho da performance, no caminho de que eu tenho que fazer para Deus me aceitar, e esse caminho nasce morto, é fadado ao fracasso. Ninguém consegue. Paulo diz na carta aos Gálatas, pela lei ninguém será justificado, ninguém nunca foi, ninguém nunca será. É um caminho inútil, é um caminho que não vai dar certo. Então, quando você é convencido por um falso mestre que você precisa fazer algo, esteja na lei de Deus ou não, aqui estava, para conseguir a aprovação de Deus, a salvação, você não terá essa aprovação. Você será escravizado na consciência e você vai passar a sua vida inteira em ansiedades e nunca sabendo se você já cumpriu o suficiente para Deus te aceitar ou não. Porque a única forma de Deus nos aceitar é a liberdade que o Evangelho traz, porque o Filho cumpriu toda a lei no nosso lugar e Deus Pai nos aceitou em Cristo Jesus e agora somos livres do pecado, da lei e da morte em Cristo. Essa é a liberdade que o Evangelho traz. E ela não deve ser usada, obviamente, para dar ocasião ao pecado. É uma liberdade que nós temos para acessar a Deus. É uma liberdade que nós temos de que a salvação não se conquista por méritos, porque se fosse por méritos, ninguém seria salvo. Somente Jesus Cristo, os méritos de Jesus Cristo foram aceitos diante de Deus Pai. Então, é nesse sentido que o apóstolo está combatendo esses falsos mestres. Eles pegaram a lei e estavam usando a lei de uma forma que escravizava as pessoas. Ora, o Antigo Testamento já tinha passado, e agora eles queriam reativar a lei numa época em que estava em vigor a lei de Cristo e não a lei de Moisés. Esse era o problema ali. Não se trata de que, olha, vamos desprezar a lei de Deus, vamos pegar o Antigo Testamento e vamos queimá-lo em praça pública. Não se trata disso. Óbvio que não se trata disso. A questão que o apóstolo está dizendo não é que a lei de Deus, o Antigo Testamento, não presta mais. Ele está dizendo que trocou a lei. Abre comigo aí em Hebreus 7, do 11 em diante. Vamos entender certinho isso aqui, para não ficar nenhuma dúvida.
Carta aos Hebreus 7, do 11 ao 28. O ponto de tensão é que lá na Galácia as pessoas tinham a lei de Deus em alta conta, obviamente. Então chegavam os falsos mestres e falavam, mas está escrito aqui, que tem que circuncidar, que tem que guardar dia, que tem que fazer. Como é que vocês não vão fazer? Como que vocês não vão fazer isso aqui? Está escrito, está na lei de Moisés. Se você não fizer, você vai ser excluído do povo de Deus. Para você ser povo de Deus, você tem que ser judeu antes. Está na lei. Precisa. Está vendo como a coisa vai entrando na cabeça? E Paulo está dizendo, não. Isso aqui era assim. Não é mais. O tempo da lei de Moisés passou. Ela durou até o Calvário. A partir daí, é a lei de Cristo que está em vigor. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Jesus iniciou uma nova aliança, superior à antiga. Então não é que nós vamos jogar fora a lei, não é que nós vamos desprezar a lei, é que a lei foi trocada. O sacerdócio foi trocado e a lei foi trocada junto com ele. Não estamos mais debaixo da lei. Tem um versículo em Gálatas que Paulo fala, não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Não estamos debaixo de lei nenhuma? Agora vivemos como queremos? Não, nós estamos agora debaixo da lei de Cristo, que em muitos aspectos é muito superior à lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar para alguém com intenção que não deveria, já adulterou no seu coração. A lei de Moisés dizia, não matarás. Se odiar o seu irmão, você é um homicida. Está vendo como que não é uma coisa assim, não, agora eu vivo como eu quero? Em muitos aspectos, a lei de Cristo é superior. Exige mais. Jesus chegou a dizer, se a justiça de vocês não excederem a justiça dos fariseus, como é que funciona então? Afinal de contas, agora, na nova aliança, por lado de cada ressurreição, depois de Pentecostes, quem é que nos habita? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, a justiça é muito superior. A exigência é muito superior. A nossa vida deve ser muito mais marcada pela obediência do que foi no passado. Mas o ponto é que a lei foi trocada. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, porque Jesus cumpriu nosso lugar. Olha o que diz o autor de Hebreus, presta bem atenção. Hebreus capítulo 7, do 11 em diante. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei. Ninguém é levita aqui que eu saiba, né? Então, com base no sacerdócio levítico, se fosse possível atingir a perfeição, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente se muda o quê? A lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge um outro sacerdote, que é Jesus, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica, abre aspas, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes. Desculpa, perdi aqui. Não foi feito sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramentos, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Abre aspas de novo. Outro salmo. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, para sempre tem o seu sacerdócio. Não, desculpa, errei de novo. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Os sacerdotes de Arão, né? Jesus, no entanto, porque continua vivendo sempre, para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar
totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por nós ou não? Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque fez isso, Jesus fez isso, o sacrifício de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu homens sujeitos à fraqueza como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, sobre Jesus, constituiu o Filho perfeito para sempre. Até aqui. A lei foi trocada, porque Jesus cumpriu no nosso lugar, porque a lei servia para isso mesmo, para ela apontar para o Filho. O fim da lei é Cristo. Então, a partir da nova aliança, nós não somos fora da lei, nós estamos debaixo da lei de Cristo. A lei do nosso Senhor, a aliança do Calvário. Como dissemos aqui, em muitos aspectos, muito mais exigente que a lei antiga. Estamos debaixo de um sacerdócio e reinado eterno. O reinado e o sacerdócio de Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Portanto, a lei não tem mais coerção sobre nós. Maravilha? E é por isso que o apóstolo então vai abrir o capítulo 3, perguntando o mais óbvio das perguntas. Porque se a questão é se eu preciso circuncidar ou não para ser povo de Deus, para ser salvo, para ser justo, para receber o Espírito Santo, se eu preciso guardar dias para isso ou não, se eu preciso guardar uma dieta, obras da lei para isso ou não. Então o apóstolo pergunta, foi por meio das obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo de Deus, ou foi por meio da fé no Cristo crucificado? Como que vocês receberam o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é o fator decisivo. Foi o Espírito Santo que resolveu o concílio de Jerusalém. Todo mundo estava na dúvida. Por quê? A igreja está nascendo do judaísmo, não é isso? Então, a prática da circuncisão, de guardar os dias e tudo mais, era uma coisa mais do que óbvia para os judeus. Os apóstolos eram judeus. Todo mundo era judeu, tinha um monte, mais judeu do que gentil na igreja, a princípio. Então, era natural que viesse essa dúvida. Mas, quando que o concílio, na verdade, é resolvido? Quando Pedro está lá na casa de Cornélio, um gentil, oficial romano. Não era circuncidado, não conhecia absolutamente nada da lei, nunca tinha lido nada de Moisés, e estava lá na casa dele. Pedro recebe uma visão de que não deveria considerar impuro o que Deus purificou, aquela visão do lençol com os animais. Ele vai até a casa de Cornélio. Ao chegar na casa de Cornélio, ele está falando com Cornélio, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas o Espírito Santo desce em cima da família de Cornélio. E aí todo mundo se admira. Pedro, quem está com ele, fala, mas como que é possível o Espírito Santo vir sobre gentios? E aí Pedro entende e faz a defesa no concílio, dizendo a Tiago, explicando, como que eu poderia negar o batismo? Porque Pedro batiza a casa de Cornélio e tem os outros judeus que estão com Pedro que acham ruim. E vai entregar Pedrão para Tiago em Jerusalém. Tiago pede explicação para Pedro. Pedro, como é que você me batiza pessoas que não são judeus, que não circuncidaram, que não observam a lei? Pedro está dizendo, como que eu poderia não batizar Tiago? Sendo que eu estou falando com eles e o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Como que eu posso considerar impuro o que Deus purificou? Como que eu posso fazer isso, Tiago? E aí Tiago entende e libera o mundo dos gentios da lei, da circuncisão. Esse tempo passou, foi cumprido. Por quê? Porque agora eu não vejo quem é povo de Deus ou não por conta da circuncisão externa na carne. Eu vejo se a pessoa tem a circuncisão no coração feita pelo Espírito Santo. Se a pessoa tem o Espírito Santo, é o fator decisivo para dizer se ela é povo de Deus ou não, se ela é salva ou não, se ela é justa ou não, a partir da nova aliança, a partir de Pentecostes. Amém? É isso que o apóstolo, então, está resolvendo ali. Vamos lá? Gálatas 3:1, quer abrir comigo? Vamos versículo a versículo agora. Panorama geral, panorama específico, versículo a versículo. Estamos entrando cada vez mais para dentro da cabeça do apóstolo aí, beleza? Todo mundo aqui comigo? Hein? Dormiram não, né? Minha intenção não é fazer vocês dormir, não.
Vamos lá? Estou na NAA, tá? Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Até aqui, primeiro versículo. O apóstolo, ele usa aqui de um estilo de argumentação que era característico da época. É uma imagem intensa, vívida, né? Então, perguntas retóricas, olha, quem que foi que fez isso e tudo mais, isso é um estilo de argumentação, são perguntas retóricas. Paulo sabe o que está acontecendo, ele sabe quem, ele não está perguntando quem são realmente, ele sabe exatamente quem está perturbando a igreja. Mas ele vai dizer, olha, quem é que os enfeitiçou para que vocês passassem do verdadeiro evangelho para outro? Ou seja, como que vocês permitiram que um feitiço, vocês que são filhos de Deus, que um feitiço maligno do diabo os cegasse? Paulo considera tão grave o que está acontecendo, que ele entende que os gálatas estão praticamente endemoniados para passar do verdadeiro evangelho para outro. Ele usa uma imagem fortíssima, né? Olha, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Né? Os gálatas não viram Jesus na cruz, né? Literalmente. Mas ele está dizendo, ó, vocês viram, diante de vocês o Cristo foi exposto como crucificado e agora vocês estão partindo para outro evangelho. Um evangelho que nega a fé, que anula a cruz, que anula a graça. Como que vocês estão fazendo isso? Quem que enfeitiçou vocês? Por que eles viram Cristo crucificado? Porque a vida do apóstolo, Paulo disse, imitem a mim como eu imito a Cristo. Então ele está dizendo, olha, vocês viram a forma como eu ajo, vocês viram a forma como eu prego, vocês viram Cristo em mim, vocês viram as marcas de Cristo em mim. Paulo diz no final da carta, né? Ninguém me encha a paciência porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo sofreu açoites, Paulo sofreu naufrágios, Paulo sofreu várias coisas por conta do evangelho, ele tem as marcas da missão nas suas mãos, como Cristo tinha as marcas da missão. E ele está dizendo, olha, vocês... Obrigado, irmã. Não bebe não, tá? Depois eu vou usar. Obrigado. Eu tenho no corpo as marcas de Cristo. Não me molestem. Ou seja, os gálatas viram Jesus por meio de Paulo. E agora, eles estavam passando para outro evangelho. O apóstolo está indignado. Ele está enfurecido com a igreja. Vamos para outro versículo, passa para frente. Quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquilo que a gente já conversou, né? O ponto central que o apóstolo está resolvendo na igreja da Galácia é preciso ser um judeu para ser considerado povo de Deus, para ser considerado salvo, para receber o Espírito Santo, ou não preciso? Preciso circuncidar, porque circuncisão é o meio pelo qual você entrava no povo de Deus na antiga aliança, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso guardar o sábado, eu preciso ter uma dieta específica, ou não precisa mais? E aí o apóstolo está indo na veia. Então, olha, se o Espírito Santo é o auge, se o Espírito Santo é o máximo que você pode ter, se o Espírito Santo é a pessoa que todos os profetas falaram na antiga aliança, tudo aponta para ele, então se vocês receberam ele, foi por meio de quê? Qual que foi o meio? Foi pela fé ou foi pelas obras da lei, pela circuncisão? É óbvio que foi pela fé. Eles não eram circuncidados, eles não observavam a lei, eles já estavam com o Espírito Santo, já tinham recebido o Espírito Santo. Isso é importantíssimo, nós os que cremos no Cristo crucificado, temos o Espírito Santo. Temos. Paulo não está perguntando se eles iriam receber e tudo mais. É vocês receberam. Como o Espírito Santo? Já está em vocês. Qual que foi o meio? Foi por mérito? Foi por obediência? Ou foi por fé na pregação do Cristo crucificado? Foi pela pregação no Cristo crucificado que receberam o Espírito Santo. Então o apóstolo está tratando disso. Ele faz uma pergunta retórica porque esse é o ponto dele. É isso que ele está resolvendo ali. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos ou tão tolos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Aqui ele faz um trocadilho, né? Aperfeiçoar na carne porque a circuncisão era feita na carne, no corpo físico, né? Vocês começaram pelo Espírito, ou seja, pela fé, vocês já receberam o Espírito Santo e agora vocês estão querendo retroceder na fé
por um tempo que já passou. Quer terminar na carne, num tempo que a obediência era externa, você já tem o Espírito Santo, não faz sentido isso que vocês estão fazendo. Então ele segue na mesma linha, argumentando com os Gálatas. Aqui é interessante notar que é possível que o apóstolo está fazendo referência a uma ideia judaizante que a gente vê aí nos manuais, que eles não negavam que era pela fé a coisa, mas eles entendiam que a fé não era suficiente. Para você de fato receber o Espírito, para você de fato ser considerado realmente justo, você precisaria, além da fé em Jesus, observar toda a lei. Aí você seria um cristão completo. Paulo fala que isso é uma heresia braba. Nada pode ser colocado do lado da fé em Cristo para a salvação. Nada, nada, absolutamente nada. Cristo e mais alguma coisa não é algo positivo. Você destrói, você anula a cruz de Cristo quando você coloca algo ao lado desse fundamento da salvação. No fundamento de Cristo ninguém pode mexer. É só Ele, mais nada. Somente a fé em Jesus. É isso que ele está tentando aí combater, né? Vamos lá, versículo 4, acho que é o 4, se eu não estou enganado. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? A melhor tradução aqui é experimentaram, né? Será que experimentaram tantas coisas à toa, né? Se é que de fato foram à toa. Por quê? O apóstolo está apelando aqui para a experiência pessoal dos Gálatas, tanto de sofrimento como de coisas boas. Olha, vocês passaram por tantas coisas já. Vocês já receberam o Espírito Santo, já viram eu pregar, vocês viram Cristo em mim. Nós passamos por tanta coisa juntos, né? Na sequência da carta você vai ver que o apóstolo fala que ele tinha uma relação íntima com os Gálatas ali, né? Muito profunda, né? De um pastor que se relacionava de uma forma muito profunda com essa igreja, né? E ele está dizendo, olha, a gente passou tanta coisa junto, não é possível. Mas ele está fazendo outra pergunta retórica, ele confiava que os Gálatas não iam cair nessa, que eles iam ouvir o seu pastor. E Paulo segue aí no versículo seguinte, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui é a mesma coisa, né? Ele continua na mesma retórica, olha, milagres e tudo que aconteceu no meio de vocês, tanto Deus que concede o Espírito Santo, né? Jesus que é o batizador do Espírito Santo, porque João Batista disse, depois de mim vem um que não batiza com água, mas com fogo, é Jesus. Né? E opera milagres entre vocês. Olha, os milagres que vocês viram, as curas, os milagres, as maravilhas, foi por conta de obras da lei? Foi porque vocês, né, guardaram o sábado, circuncidaram? Foi por causa disso? Não, foi por conta da fé. Não foi por conta disso. E Paulo segue na mesma argumentação, né? E aqui, a partir do 5, que é onde a gente vai parar, agora a gente vai para o verso 23, Gálatas 3, 23. Pode passar para lá. Por quê? Porque uma coisa está conectada com a outra no raciocínio de Paulo. Então eu vou quebrar aqui para voltar na próxima aula, anteriormente, e continuar de lá. Porque ele está fazendo uma argumentação, presta bem atenção, ele está no seguinte raciocínio, é o Espírito Santo agora, na nova aliança, que nos faz povo de Deus. Porque a confusão era, eu preciso ser um judeu para ser povo de Deus? Porque antes era, não era assim, na antiga aliança? Para ser povo de Deus tinha que ser judeu. E agora? Essa dúvida estava na igreja. Eu preciso continuar sendo um judeu? E Paulo está dizendo, não, agora é o Espírito Santo quem faz você um povo de Deus, não precisa mais ser judeu. Nesse raciocínio, do verso 5 para o 23, Paulo começa a esclarecer que o Espírito Santo ele derruba todas as barreiras raciais. É no Espírito Santo que não existe grego, judeu, homem, mulher, escravo ou livre. Não é na circuncisão. Não é sendo um judeu que nós nos tornamos um. É no Espírito Santo. Ok? Então ele segue aí, verso 23. Mas antes que viesse a fé, ou seja, a fé em Jesus, no Messias, a fé completa, né? Porque salvação no Antigo Testamento também era por fé, mas a fé completa, até que viesse Jesus, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, ou seja, à lei. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, e não por obras da lei, não é isso? Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Olha aqui, olha o que o Espírito Santo faz.
Assim sendo, não pode haver judeu nem grego. Ou seja, a circuncisão não serve para mais nada agora, na carne. Agora é no coração, por meio do Espírito. Assim sendo, ou seja, diante de tudo isso que foi falado, que nós já comentamos, que é pelo Espírito Santo, que é pela fé, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ok? Então, a unidade do povo de Deus é por meio agora do Espírito Santo. Lembra lá em Pentecostes? Está todo mundo lá e tudo mais. E aí os discípulos agora falavam na sua língua, mas de todos os países e outras regiões entendiam na própria língua. Lembra disso, desse episódio, Atos 2? Né? Os apóstolos estão lá, alguns até acharam que eles estavam bêbados e tudo mais, mas eles falavam na sua língua e todo mundo entendia. Por quê? É o Espírito Santo trazendo unidade para o povo de Deus. É o contrário da Torre de Babel, que trouxe dissensão. Deus espalhou o povo numa maldição lá em Babel, porque ele não queria que o pessoal chegasse ao céu de baixo para cima. Mas agora em Pentecostes, de cima para baixo, vem a unidade do povo de Deus. Amém? Beleza? Uma aplicação rápida para a gente ir para os grupos. Presta bem atenção nisso que eu vou falar. O apóstolo, ele é muito intransigente nessa carta, mas muito. Ele não permite isso aqui, uma vírgula quando se trata do Evangelho, da salvação, do fundamento de Cristo. Somente Cristo é o fundamento da salvação por meio da fé. Não pode acrescentar mais nada, nem aspectos da lei. Pode, nada. Nada pode ser acrescentado à fé. Esse é o meio de salvação, porque não é por obras para que ninguém se glorie, é por graça. A fé é o meio pelo qual. O fundamento da salvação é a cruz de Cristo. E o motivo é a graça de Deus, não por merecimento. Então o apóstolo não permite que nem mesmo a lei de Moisés entre em choque com a lei de Cristo. A lei de Cristo é a aliança das alianças. Todas as alianças anteriores apontam para a superioridade de Cristo. Essa é a lei. Esse é o legislador. Esse é o fim da lei. Ponto. Mas se você for um aluno mais atento, você vai lembrar que lá em Romanos 14, o apóstolo está tratando de um problema na igreja de Roma, em que era uma igreja que tinha judeus e gentios e estava dando um choque cultural. Lá em Romanos 14, o apóstolo fala assim, olha, tem gente que pensa que alguns dias são mais importantes que os outros. Tem gente que pensa que pode comer de tudo, outros não comem de nada. Se o teu irmão come, não critica ele, se ele bebe vinho, não critica ele, se ele guarda um dia, não critica ele, se ele não guarda também, não critica a liberdade dele. Está lá em Romanos 14. E a pergunta é, por que o apóstolo lá alivia e aqui ele dá uma bronca dessa? Por quê? Por quê? Fala, irmão. Você falou, você respondeu. Você respondeu, pô. Por que ele faz isso? Lá, vamos ver se sai agora. Porque lá em Romanos não é a questão da defesa do Evangelho que ele está tratando, é a comunhão entre os irmãos. Você não deve usar a lei de Deus, usar da palavra para escravizar ninguém. É o que ele está combatendo. Lá ele está dizendo, olha, se o teu irmão guarda um dia, ele faz para o Senhor, deixa ele em paz. Se ele bebe o vinho dele, deixa ele em paz. Ele está fazendo a liberdade que ele tem. Se por um acaso ele também não bebe e não come carne, ele faz isso para o Senhor. Você vai falar do escravo dos outros? É o que Paulo fala em Romanos. Porque o ponto ali é a unidade da igreja. Ninguém está fazendo doutrina. Agora, quando vem lobos de fora querer mexer no fundamento do Evangelho, o apóstolo não permite. Ele faz tudo isso aqui que nós vimos até agora. Ele é furioso tanto contra os mestres quanto com a igreja. É varada para cima. Estão entendendo a diferença? Agora, será que nós, hoje, para aplicar, porque nós não temos um problema
na igreja hoje da circuncisão física. Não é um problema para nós aqui no Ocidente em 2025. Mas temos as circuncisões modernas, que nós toleramos. Nós somos muito mais assim tolerantes com os lobos, que misturam o evangelho, que falsificam o evangelho, mas a gente fala assim, mas pelo menos ele está falando de Jesus. Deixa ele falar. Ele está falando de Jesus. Está falando coisas bonitas lá. Mas está falsificando o evangelho. Mas a gente é tolerante. Agora, com os irmãos que pensam diferente, que no uso da liberdade comem carne e bebem vinho, no uso da liberdade não guardam dias, ou guardam, comemora Natal, ouve uma música que não é gospel, ou comemora, sei lá, qualquer tipo de festa, aí nós somos intolerantes com eles. Dizemos que são hereges. Nós colocamos uma placa em um alvo que é herege. Mas com os falsos mestres, no nosso Instagram, a gente dá like para eles. É justamente o contrário do que o apóstolo fez. Justamente o contrário. Quer ver uma circuncisão moderna? Cobertura espiritual. Todo mundo já ouviu falar de cobertura espiritual. Por que é uma circuncisão moderna? Porque a cobertura espiritual é assim: se você sair daqui da minha sombra, você não é mais povo. Se você sair daqui da minha igreja, aí eu não sei que tipo de demônio que pode te pegar. Enquanto você está aqui debaixo da minha asa, no meu hall de membros, você está protegido. Mas se você sair, é uma circuncisão moderna. Nós toleramos vários pregadores. Mas está falando de Jesus, ele só está mudando um pouquinho o evangelho. Não muda muito, né? Vamos, né? Ele está falando de Jesus, é um homem de Deus, né? Entendeu? Um homem aí de 60 anos de evangelho, não vamos falar mal dele, não é verdade? Mas do irmão, que você considera que a prática dele não é lá essas coisas, estrala o chicote para cima. É o oposto do que o apóstolo Paulo fez. Nós não deveríamos aceitar esses pregadores que fingem ser pregadores e são lobos no meio do povo de Deus, que tiram a cruz de Cristo das suas pregações e deturpam completamente o evangelho em nome de ter vários seguidores nas suas redes. Dá uma olhada na sua rede social. Quem que está lá? Se você tolera lobos perto de você. Ok? Nós fazemos isso muitas vezes. E aí vai a pergunta para a gente finalizar. Será que o apóstolo não diria para nós hoje, comunidade, tolos? Porque dividimos a igreja com relação aos nossos irmãos e toleramos os lobos? Em nome da política, a gente não fala nem o nome deles. Que a gente sabe que é, mas a gente não fala. Nem menciona. Será que o apóstolo não nos daria uma bronca? Será que um dia, irmãos, nós vamos ser capazes de viver o evangelho na liberdade e na radicalidade que o apóstolo prega, ao ponto de tirar a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão e mais nada? Será que nós vamos ser capazes um dia? Será que nós vamos ser capazes ao ponto do evangelho entrar, descer da nossa mente para o nosso coração de tal forma que a gente consiga enxergar a beleza da santidade e da santificação, e nós vamos parar de transformar a santificação do Espírito Santo num interminável código moral que ninguém aguenta, de pode, não pode? E nós vamos incorporar a beleza e a santidade e nos conformar à imagem do Filho de Deus, que é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós, parecidos com Ele. Será que nós vamos ser capazes um dia de buscar o fruto do Espírito Santo e não o fruto do esforço humano? Deixaremos um dia de legislar no lugar de Deus para humildemente interpretarmos a sua palavra? Porque intérprete não é legislador. Está faltando intérprete da Bíblia. Tem muito legislador. Muita gente que está acrescentando coisas à Bíblia. Será que nós vamos fazer isso ao ponto de não acrescentarmos nenhuma vírgula e chamaremos de pecado somente o que a palavra chama de pecado e não o que nós gostaríamos que fosse pecado? Será que um dia
ensinaremos Êxodo, depois Levítico? Primeiro libertação, depois santificação? Será que vamos parar de inverter essa ordem? Primeiro o evangelho que liberta do pecado e depois uma conduta de acordo com isso? Mas nós invertemos isso. Será que nós vamos abrir mão de um caminho de autossalvação? Porque a lei propõe um caminho de autossalvação. Eu faço e Deus me dá, como se fosse possível. O evangelho diz, está feito. Ele exige fé e arrependimento. O evangelho não exige nada que nós tenhamos que fazer, ele exige fé e arrependimento, porque o evangelho é recebido por fé e não por obras, o Espírito é recebido por fé e não por obras. A circuncisão na carne apontava desde sempre para a circuncisão feita no Espírito. Nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, mas sim da nova, da promessa. Já não pode haver inimizade entre nós, porque nós somos unidos e selados no poder do Espírito Santo, que é quem nos distingue como povo de Deus. O derramar do Espírito em Pentecostes inaugurou a igreja que anuncia e testemunha o reino de Deus Pai no poder do Espírito. A comunidade da cruz, sustentada pelos cravos do crucificado. É isso que nós vivemos. O povo de Deus que foi feito templo do Espírito Santo. É isso que nós somos. Unidos entre si como juntamente com uma grande nuvem de testemunha que já passou antes de nós, que segue o Cordeiro de Deus rumo ao êxodo final, por meio desse deserto, para a terra da liberdade de Deus, da liberdade total da lei que nos condenava, a liberdade total do pecado, da morte e de todos os inimigos da cruz que anunciam um falso evangelho misturado que nos leva à escravidão. É para lá que nós estamos indo. Nós somos o povo que segue o Cordeiro rumo à terra da liberdade final. O que o apóstolo diria a nós? Comunidade tola ou comunidade do amor e da graça? Vamos separar em grupos e pensar nessa pergunta em primeiro lugar. O que o apóstolo nos diria? Amém? Fique em pé, vamos orar. Marcelo, você vai fazer a separação aqui depois? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nos guia nesses grupos, Senhor. Nós te pedimos a tua direção. Nós queremos saber da tua parte, Senhor. Teu apóstolo, teu grande apóstolo, Senhor, nos chamaria de tolos ou faríamos jus ao nome que carregamos, comunidade, amor e graça? Queremos saber do teu Espírito Santo, Senhor. Nos guia nesses grupos, nos guia em tudo. É isso que nós queremos, sermos corrigidos por ti, Senhor. Queremos beber e ter no coração apenas o evangelho puro, não o falsificado, Senhor. Queremos que o único fundamento seja Jesus. É assim que nós oramos, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.